E aí, moçada, tudo bom? Sou o Heráclito. E a pedidos, eu vou gravar um vídeo sobre imaginação ativa. No meu último vídeo, um dos inscritos pediu que eu, na verdade, ensinasse imaginação ativa. Não é o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou explicar por que eu não vou fazer. Mas vou falar sobre isso, né? Um dos motivos também que me leva a falar sobre isso é que a primeira vez que eu falei com os meus alunos sobre imaginação ativa, eles tinham as ideias mais estapafúrdias possíveis a respeito e eu fiquei muito espantado mesmo, né? Tudo que eu vou falar aqui está baseado em dois livros, principalmente. Na verdade, a gente fala de imaginação ativa o principal local é no Mistério Cognitions, mas eu vou falar aqui baseado na Von Franz, na Psicoterapias, e em um livro especificamente sobre imaginação ativa, da Barbara Hanna, chamado Encounters with the Soul. Infelizmente eu só tenho PDF, não tenho como mostrar aqui para vocês. Mas, o que é imaginação ativa? A imaginação ativa é um tipo de meditação que foi descoberta por Jung. Tanto a Barbara Hanna quanto a Von Franz usam o termo descoberta ao invés de inventada, criada pelo Jung, no período em que ele passou em confronto com o próprio inconsciente e que é uma forma de influenciar o inconsciente, né? Heráclito, mas o inconsciente não é uma coisa objetiva e autônoma, dotada de energia própria. Mas veja, quando você faz uma interpretação de sonho que não é meramente intelectual, né, mas que envolve o homem todo, isso gesta uma alteração na consciência que também vai alterar o inconsciente. Em que sentido? Lembrem-se que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória e complementar. Logo, se o inconsciente está tentando corrigir ou substituir ou equilibrar a atitude da consciência, se essa atitude muda, a maneira como o inconsciente vai se comportar também muda. Então, a consciência e o inconsciente estão o tempo inteiro se influenciando mutuamente, né? E é evidente que o Jung não ia fazer nenhum tipo de ortopedia vulgar ou uma maneira de alterar o inconsciente a seu bel prazer, que você poderia fazer qualquer coisa, não. A diferença, né, é que a imaginação ativa, ela lhe propicia uma maneira mais direta, mais rápida, de lidar com as figuras do inconsciente e com uma série de características diferentes na interpretação do sonho, porque o sonho ele é uma graça. Ou você sonha, ou você não sonha, né? E aí você vai ter que interpretar isso como aparece. Tanto é que o Jung ele utilizava a imaginação ativa, especialmente em dois casos. Quando havia um fluxo muito grande de sonhos, de material oriundo do inconsciente, ou quando não havia, né? Mas primeiro, tirar algumas equívocos possíveis, né, acerca da imaginação ativa. A primeira é: não se faz imaginação ativa na frente de ninguém. Não se faz imaginação ativa na clínica. E principalmente para o Jung, não se ensina imaginação ativa para todo mundo. Algumas pessoas, se tiverem mesmo a mais leve suspeita de psicose latente, você deve ser desconsiderado, porque a pessoa vai surtar se começar a fazer imaginação ativa. E algumas pessoas têm uma resistência muito grande a trabalhar com esse tipo de imaginação. E não devem ser forçadas simplesmente a superar ou a lidar com essas resistências, né? Não faz sentido. E além disso, a imaginação ativa só é indicada em casos em que o paciente já está há um bom tempo em análise e é uma forma dele a ser autônomo, a lidar com ele mesmo, com o próprio inconsciente, deixar de ser tão dependente do analista. É um passo em direção à sua independência. E o Jung considerava, e a Von Franz e a Barbara Hanna tocam muito nisso, que é impossível ser um analista sem praticar imaginação ativa ou sem saber essa técnica. Tanto é que a Barbara Hanna fala uma coisa muito interessante. Tanto ela quanto a Von Franz achavam a Tony Wolff um gênio da análise. E se espantaram quando, já em uma idade avançada, ela pediu, acho que a Barbara Hanna, que a ensinasse a praticar a imaginação ativa, e no final das contas ela desistiu porque não tinha a menor inclinação para isso. E ela ficou muito chocada de saber que aquela que ela considerava ser analista melhor que o Jung não era capaz de praticar imaginação ativa. Então não é uma coisa que se faça na clínica.
Assim, que o seu paciente se deita e você... Não, quem faz isso é só charlatão e maluco, né? Não tem nada a ver. Além disso, não se interpreta a imaginação ativa. Porque na imaginação ativa você vai falar com a fantasia. E a fantasia não vai precisar ser interpretada, ela vai lhe dizer, faça tal coisa. O meu problema é esse. Então isso não requer, como nos sonhos, uma interpretação. Quando o paciente lhe conta a imaginação ativa, você só se assegura que ele fez direito ou fez errado. Se ele tiver feito direito, passa adiante. Foi aquilo ali, né? Você interpreta sonhos. A Barbara Hanna até fala que o Jung ouvia ela contar as imaginações ativas, fazia uma outra pergunta para saber se ela tinha feito direito e não falava mais nada. Mas quando eram os sonhos, aí sim, eles trabalhavam intensamente, o Jung interpretava, falava, etc, né? A imaginação ativa também, como eu disse, ela é um tipo de meditação, mas ela se assemelha muito mais às meditações que os alquimistas praticavam, chamada Imaginatio Vera. Por quê? Porque ela não tem nenhum tipo de programação. Ela tem alguma similaridade com as meditações budistas e taoístas, mas nessas meditações a tradição lhe diz o que esperar, a tradição lhe diz o que fazer, há um programa. E a fantasia que aparece é tida como obstáculo. Ao contrário da imaginação ativa, você tem o tempo inteiro uma decisão individual e um voltar-se para essa fantasia que surge, que é entendida nas outras como simples obstáculos ou simples ilusão, né? Segundo a von Franz, a mais próxima seria o Zen budismo, né? Mas ainda assim, na imaginação ativa, você vai ter sempre o tempo inteiro uma decisão individual sobre o que é que você vai fazer com relação às fantasias que surgem, que aparecem, né? Uma das coisas fundamentais é não confundir a imaginação ativa com a imaginação passiva. Qualquer um de vocês já deve ter se deitado para dormir, fechou os olhos e começou a ver um monte de coisa. Ou então quem pratica yoga, depois de uma sessão de yoga e fica na posição do cadáver, você tem um monte de fantasia que aparece. Isso, esse cinema interior é a imaginação passiva, em que você simplesmente esvazia sua mente dos pensamentos conscientes e ela começa a aparecer intensamente. Não é disso que se trata, né? A von Franz vai falar que a imaginação ativa ela tem 4 estágios. O primeiro é simplesmente esvaziar a mente e deixar que a fantasia venha. O que, especialmente para homens, é muito difícil, né? E algumas pessoas simplesmente não conseguem. E outras pessoas, mesmo que consigam ter acesso à fantasia, vai ter uma voz na cabeça delas dizendo, não, isso é só uma fantasia, isso aí não é nada. Não, cara, isso aí não... Né? E isso é um grande obstáculo, né? O segundo estágio, que a Maris von Franz descreve, da imaginação ativa, é de você conseguir fazer uma coisa muito sutil, que é... Eu vou explicar da maneira que a Barbara Hanna explica, depois eu vou passar a sutileza da von Franz. Ela fala do mito que aparece na Ilíada, que dois personagens da Ilíada precisavam encontrar com Proteus, né, o ancião do mar. E ele era um metamorfo, ele mudava de forma o tempo inteiro. Só que ele tinha um rebanho de focas, então eles matam as focas, vestem a pele das focas, e eles precisavam perguntar uma coisa a Proteus. E aí a dica que a filha de Proteus deu foi: agarrem ele, não solte de jeito nenhum, não interessa a forma que ele assuma. E aí eles agarram, de fato, quando ele vai ver as focas, e ele começa a mudar de forma, eles não soltam de jeito nenhum. Não interessa quais formas ele assuma, de leão, de monstro, disso, aquilo. Até que ele volta à forma dele e resolve responder a pergunta deles. A Barbara Hanna diz que você faz a mesma coisa. Você começa com essa imaginação passiva e tem uma hora que você agarra, como Proteus foi agarrado, e não deixa aquela imagem sair. E aí você vai fazer uma pergunta para ela ou se comunicar com essa imagem da fantasia, né? Perguntando, sim, o que é que você quer de mim, o que é que você tem para me dizer, o que é que você tem para me perguntar, né? E só que ao mesmo tempo você não pode congelar as imagens, fixar completamente, né? É uma sutileza aí. A von Franz fala que até o terceiro estágio é registrar, seja pintando, seja esculpindo, seja dançando, mas principalmente escrevendo. E a última fase é você se confrontar moralmente com isso, que é o que vai permitir
que a sua consciência seja modificada. A diferença da interpretação dos sonhos é que a imaginação ativa tem um efeito quase imediato, de modificação de afetos, de modificação de sintomas, de uma série de coisas, mas ela é muito, muito difícil de ser feita, né? E a Barbara Hanna, o primeiro capítulo do livro dela é mais ou menos uma explicação de como é que se faz imaginação ativa, e depois ela dá vários e vários exemplos, né? E a imaginação ativa ela pode ser uma coisa muito impressionante. A Barbara Hanna cita o exemplo de uma paciente que tinha um personagem de fantasia chamado Archibald, né? Que aparecia sempre, e ela confiava tudo da vida dela, ela não fazia nada da vida dela sem perguntar para o Archibald. E aí, numa imaginação ativa, ela contou isso muito chocada para a Barbara Hanna, o Archibald disse assim: olha, você acha que eu gosto de estar o tempo inteiro interferindo na sua vida? O seu mundo é para mim tão estranho e nebuloso quanto o meu é para você. Então eu só faço isso porque eu sou obrigado. Porque sempre que aparece uma lacuna na sua consciência, eu sou obrigado a ir lá e preencher. E ela ficou muito chocada porque ela tinha certeza de que esse amante fantasmagórico que ela tinha, esse mais da fantasia, era um demônio de sabedoria superior e sabia tudo. E quando ela percebeu que ele também, assim como os sonhos dela, as fantasias dela eram nebulosas, para essa fantasia o mundo real era muito nebuloso, ela ficou muito chocada. Não é porque ela estava entregando a vida dela nas mãos, todas as decisões dela nas mãos de algo que enxergava as coisas com muita dificuldade, né? E esse é um ponto fundamental acerca da imaginação ativa. Você percebe que está dando certo quando as imagens da fantasia lhe dizem algo que você jamais teria pensado conscientemente. Jamais, né? E aí isso é algo bastante chocante. Além disso, né, esse confronto moral, a imaginação ativa tem que ser tomada exatamente como acontece na sua vida vídeo. Então, uma paciente contou para o Jung uma imaginação ativa que veio um leão correndo em cima dela, ficou olhando até ele virar um navio. Aí ele disse: não, isso aí tá errado. Se um leão corresse para cima de você, você não ia ficar parado esperando ele se transformar em outra coisa. Então, as coisas que acontecem na imaginação ativa, elas devem ser encaradas como coisas absolutamente reais, como você encararia na sua vida. Se aparecesse um ladrão armado, você ia só ficar de boa: um ladrão armado, que legal. Essa atitude é justamente aquela de dizer: não, isso é só uma fantasia, isso tem nada demais. Que é um grande equívoco, tem que ser levado com a maior seriedade. É algo que realmente está acontecendo. E além disso, feita alguma coisa na imaginação ativa, não tem como rebobinar e voltar atrás. Né? Porque, assim como na vida de vigília, se você fizer uma coisa, se eu rasgar esse livro vai ficar rasgado. E quando eu estou praticando a imaginação ativa, é do mesmo jeito. Do contrário, eu vou estar preso da ideia de que é só fantasia, isso aí não tem nada demais, isso aí não é nada, né? E aí não funciona, e aí não dá certo. E eu ressalto, para o Jung, é fundamental que um analista seja capaz de praticar a imaginação ativa, porque você é muito facilmente preso de afetos negativos, né? Ele até falava que quando você presencia coisas feias, isso deixa coisas feias em você. Os afetos negativos, eles são muito contagiantes. E você vai estar o tempo todo lidando com isso. E você precisa ter um método eficaz para lidar com isso depois de ser afetado por isso, né? Tanto é que não é à toa que um dos animais de Asclepio é o cão. Porque o cão, ao lamber as próprias feridas e comer grama, ele é capaz de curar a si mesmo. E a Maria Luísa von Franz ainda ressalta que para os povos xamânicos, né, que tem xamãs, qual é a diferença entre um xamã e alguém que está possuído por demônios? Porque o xamã também está possuído por demônios. É que o xamã é capaz de se libertar a si mesmo dos demônios. E assim como o xamã, o analista, ao praticar a imaginação ativa, ele é capaz de libertar a si mesmo desse contato com esses demônios. Porque os afetos, eles funcionam exatamente como demônios. Exatamente. Né? E esse confronto moral, ou seja, não ser simplesmente uma brincadeira intelectual, é que leva a influência sobre o inconsciente. A modificação de uma série de situações e da constelação de determinados complexos, né? De uma maneira muito mais rápida do que a interpretação dos sonhos.
E uma das coisas que tanto a Von Franz quanto a Barbara Hanna ressaltam muito fortemente é que não se deve fazer imaginação ativa com outras pessoas. No sentido de, tanto na presença de alguém, você faz isso sozinho, quanto de repente você tem uma colega que você está apaixonado por ela e faz uma imaginação ativa, que você a conquista, não sei o que e tal. Isso aí não deve ser feito. Porque isso responde simplesmente a fantasias de poder, a delírios de grandeza ou a realização de desejos, e não é disso que se trata. A imaginação ativa não serve para isso, nem tampouco para influenciar as pessoas como se fosse bruxaria, né? Então, esses são equívocos que devem ser evitados. Eu mesmo devo confessar que estou aprendendo. E estou aprendendo sozinho, como tudo que eu aprendi com relação ao Jung. E é bem difícil mesmo. É um negócio bem complicado. E que, como eu disse, não tem como ensinar em um vídeo, e até porque se mesmo que eu tivesse, eu não faria. Porque seria irresponsável, né? Vai que alguém resolve começar a fazer isso e tem uma psicose latente e surta. Aí eu vou estar aqui, vocês vão estar aí surtando e eu aqui de boa, né? Não é algo que deva ser tentado levianamente. Na verdade, nada relacionado ao inconsciente deve ser feito de maneira leviana, sem que haja profunda necessidade. Se você não tem necessidade, se você está interpretando seus sonhos, se as coisas estão caminhando, não faça, né? As situações em que isso deve ser feito são, como eu falei, em que há um excesso de material inconsciente ou uma escassez absoluta. Ou, se já for um processo bastante avançado, não houver suspeitas de psicose, e aí você ensina ao paciente, se ele quiser, você sugere, se ele tiver grandes resistências também, não é para insistir, e o terapeuta, aí vem uma coisa complicada. O Jung, a Von Franz e a Barbara Hanna insistem, deve praticar esse tipo de meditação, né? A imaginação ativa. Eu tenho me dedicado a isso e a ler as coisas, né? Primeiro entender de uma maneira intelectual e depois começar a tentar fazer, porque eu tenho a impressão que é a última peça que falta para mim, assim, essa coisa da imaginação ativa, né? Por isso eu tenho me dedicado muito ao livro da Barbara Hanna, o Encounters with the Soul, e tem ajudado, mas como eu disse, não é uma prática clínica, a pessoa não faz imaginação na sua frente, você não diz, você não propõe, não imagine uma montanha, né? Faça um relaxamento, nada disso. Apesar de que a Barbara Hanna diz que algumas pessoas utilizam a água, colocam água, acendem uma vela, fazem alguma coisa física para marcar, né? Mas tudo que você vai fazer em uma imaginação ativa, na prática de imaginação ativa, seja para começar ou durante a imaginação, é uma decisão individual e você vai arcar com essas consequências. Não há nenhuma programação. Não se deve antes fazer um exercício de respiração, ou relaxar, ou pensar nisso e aquilo. Não. Você vai encontrar a sua forma individual de esvaziar a sua mente e depois a sua maneira de observar esse cinema interior e depois de agarrar a fantasia e fazer algo com ela, ou então já começar a partir de algo que vem de você, um afeto negativo, uma situação da sua vida, um fragmento de sonho, alguma coisa dessa ordem, né? A coisa mais importante a se entender, e a primeira coisa a se entender, é que não há qualquer programação. Não é como numa meditação vipassana, que você vai visualizar o Buda ou as taras assim, assado, não sei o que. Não. Ou que qualquer coisa que apareça é só uma ilusão. Não. Qualquer coisa que apareça é importante no sentido de que a gente está buscando justamente um contato com a fantasia e com a imaginação, né? E, de novo, ela não se interpreta. Você não chega para o seu analista, conta e ele vai dizer então isso, então aquilo, faça aquilo, o símbolo. Não, nada disso. No máximo ele vai ouvir, se entender que foi feito direito, ok, e pode até durante o processo de análise dizer, olha, lembra daquela sua imaginação ativa? Que aconteceu isso, aquilo outro, não sei o quê. Mas ela não passa pelo processo de interpretação como o sonho passa. Bom,
De uma maneira muito geral, é isso. Esse vídeo não teve o intuito de ensinar imaginação ativa, por favor. Tenham muito cuidado também e, se possível, leiam esses livros que eu indiquei. O Jung também cita em alguns momentos da obra, a Von Franz indica quais são alguns momentos da obra e a Barbara Hanna também. E aí você pode ir diretamente ao Jung, mas é isso. Obrigado pela sugestão, né? Se vocês encontrarem alguém que faz isso, bota você no divã para fazer imaginação ativa, essa pessoa é doida, né? Não levem a sério, né? Ou alguém que vai interpretar, não, então, o que diz o passo, o primeiro passo, o segundo passo, imagine uma montanha, imagine uma árvore, aí você responde, não é disso que se trata, tá tudo errado, né? Mas é isso, muito obrigado, se vocês puderem dar um joinha, se inscrever no canal. Eu estou aqui no Instituto Dédalus, onde é a minha pós-graduação em Psicologia Junguiana, que já é domingo, mas eu estou trabalhando, né, e gravando vídeos. Mas é isso. Divulguem, comentem, discutam, discordem, é muito importante, né? Mas discordem com elegância e inteligência, por favor, né? De deselegante basta eu. É isso, moçada. Valeu. Falou.